Rafa, para quem não te conhece, conta um pouco quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Vamos lá. Primeiro, eu sou mineira, essa é a minha melhor parte. Sou mineira e eu fiz uma carreira de 25 anos na indústria como cliente. Então, fiquei quase 12 anos em telecom, foi onde eu conheci o Scapini. Scapini foi meu chefe. Tive a oportunidade ali de fazer o lançamento da marca da TIM no Brasil, depois na Claro, a gente trabalhou junto de novo. E aí eu migrei para a Gol e depois para a L'Oréal, que foi a minha última posição em cliente. E aí, depois de 24 anos, 25 anos, eu tomei a decisão de migrar para a agência. E acho que o que é mais legal dessa minha história, que eu sempre falo, é assim, eu busquei oportunidades onde eu pudesse estar atuando em cadeiras ou pilares que estavam em transformação. Essa história do lugar quentinho, calminho e que todo mundo roda bem, não é o que me dá tesão para trabalhar. Então, eu sempre procurei esse processo de transformação e acho que as agências estão no pilar de marketing, quando você olha veículos, parceiros, mídia, agência e clientes, é o pilar que está em mais transformação nesse momento. Perfeito. Bom, ela já contou que a gente se conhece. Para quem não me conhece, eu sou o Scapini. Eu sou filho da Neuza, sou marido da Flor, sou pai do Luca, sou corintiano desde que eu nasci, sou parrilheiro amador, sou nerd profissional e tenho trabalhado com Creator Economy nos últimos 8 anos, na Mind, na Billboard, na Vevo, um pouquinho antes disso. Ô Rafa, a gente podia ter mudado aqui, fazer o papo de COO, né? Não tem lá no meio mensagem o papo de CEO, a gente aqui está inaugurando o papo de COO aqui. Vamos lá, de uma maneira ou de outra. Vamos responder primeiro essa pergunta aqui para a gente fazer check no painel. Aí depois a gente fala sobre enganado, a gente fala sobre o que a gente quiser. Como é que vocês pensam, a sua opinião pessoal e a opinião da UMAP, de uma maneira ou de outra, sobre o que é a utilização de creators em campanhas? Tá, eu acho que a primeira coisa que a gente tenta todos os dias desconstruir esse conceito de utilização de creators em campanhas. A gente entende que existe um novo ecossistema e que ele é parte da estratégia e não da campanha. E aí vocês podem falar, não é a mesma coisa, não, tem uma diferença muito grande. Quando ele é parte da estratégia, antes de você encontrar ou começar a desenhar a solução, você já está pensando nele. Quando ele é parte da campanha, você já teve uma big idea, você já teve algum insight criativo e você vai colocar ele no meio. Então, claramente, a gente está falando de um novo ecossistema. Eu acho que é maior do que a indústria. Você tem monetização, você tem plataformas, você tem pilares estruturais diferentes. A gente está falando de uma nova economia e que, quando a gente olha para a estrutura do marketing, ele foi feito dessa ampliação de economias diferentes. Você foi juntando disciplinas ali e cria um ecossistema, o pessoal adora falar, né, a visão holística do marketing. E hoje, quando a gente pensa nos creators, ele é um pilar muito robusto. Se a gente volta 20 anos atrás, quando a gente trabalhou junto, pelo menos 20 anos, a gente tinha as cadeiras muito separadas. Quem cuidava de ativação, eventos, quem cuidava de trade, quem cuidava de mídia. Você tinha as cadeiras Você tinha marketing direto, você tinha uma cadeirinha separada. E com isso você ia construir uma comunicação que era absolutamente fragmentada, mas a sua atenção também, ela era muito mais focada, você tinha muito menos distração no meio do processo. Então, hoje, quando a gente pensa sobre creator, a gente fala, ele é parte da nossa estratégia. Então, antes da gente entender o que vai ser a campanha, ou como ela vai ser desdobrada, ele está pensando, então ele pode ser o insight principal. Eu adoro contar o caso da Laíde, que foi uma campanha de Diageo, por exemplo. Ela foi uma campanha, ela ganhou Grand Prix em Cannes, que ela começa a Laíde Costa é uma referência, uma influenciadora na música, uma personalidade. Essa mulher poderosa, ela não foi reconhecida na época que ela deveria ser. E aí a gente fez um movimento que, by the way, teve uma campanha ali, tiveram alguns assets, mas que culminou com ela fazendo uma apresentação em Nova York de reconhecimento. Então, a personalidade, a influenciadora, a creator ali, ela foi o ponto central
para começar o todo. A campanha foi desdobrada a partir dessa ideia. Então, não tem uma regra. Eu acho que, assim, pilar para quem está pensando em fazer marketing de comunicação nesse momento. Não existe mais receita de bolo. E isso é o que a gente martela todo dia com os times. Assim. Não adianta você querer escrever uma história básica e achar que essa história você vai repetir e replicar ela. Então, sem dúvida, é uma nova indústria, sem dúvida, é um novo ecossistema muito maior, mas ele não pode ser encaixado ali numa linhazinha da sua campanha. Não, e você tem toda a razão. E quando a gente olha para casting de uma forma ou de outra, a gente tem dentro de casa uma matriz onde a gente tem mais ou menos 20 fontes de receita diferentes que um influenciador pode ter. A publicidade é uma delas e a gente tem outras tantas quanto você falou. Então, você tem toda a razão. Mas, para mim, é mais natural, porque quando eu penso em Mind, eu penso que o influenciador é o sol da nossa órbita, de uma forma ou de outra. E tudo que a gente constrói em torno de social ou de conteúdo, ou tudo mais. Mas quando você fala, né, 35 clientes de Almap, eu sei que tem um 36º que a gente não pode falar hoje aqui, porque ontem me contaram, e não foi você. Não fui eu. Mas 35 clientes, cada um de um jeito, cada um pensando diferente, você deu a resposta que todo mundo quer ter. Porra, isso aqui é a parte mais estratégica possível, isso permite que as nossas áreas criativas se juntem, isso permite que as nossas áreas de planejamento se juntem para gerar insight que desenvolve um asset e tudo, mas no final do dia, a gente ainda enxerga, não as suas 35 marcas, as outras marcas do mercado, o influenciador sendo contratado porque o chefe gosta dele ou porque minha filha segue, né? Então, isso é algo que diariamente você tem que mudar. E aí, gente, não é diferente de todo o resto da publicidade. Você fazia aquele negócio do roteiro do diretor de outdoor? Eu já coloquei muito outdoor no rumo da casa do Carlos para ele garantir que ele via a campanha, entendeu? Mas esse é o conceito que a gente tem que mudar diariamente, né? Quando a gente fala de uma atenção fragmentada, hoje em dia eu costumo brincar com os clientes, eu falo assim, ele fala, eu não estou vendo a minha campanha. Eu falo, ótimo, porque sua audiência não é 25, 45, você tem 62, se tivesse vendo, estava desperdiçado. Da mesma forma, quando eles questionam, mas não conheço essa pessoa. Não, mas que bom. Que ótimo. Que bom. Porque você está buscando um outro target, não é a sua referência. Da mesma forma, existe um exercício diário que a gente faz com o time de planejamento, que é... Quantas vezes, quando você está com um planejamento ali na sua frente, você se pergunta se você está olhando sobre a sua ótica? Porque é muito cômodo. Você tem mais repertório, você vai saber argumentar melhor, porque você conhece aquele universo. Agora, aquilo faz sentido a partir do objetivo que você tem do briefing e da audiência que você tem que atingir? E esse é o maior desafio. E aí entra a história, que eu acho que é onde essa indústria também avançou muito e a gente precisa estar obcecado e continuar obcecado com isso, que é sobre mensuração, dado, métrica, acompanhamento, para que você garanta que você está atingindo o ponto certo, que você está indo atrás de uma estratégia correta. E não é só dado que pode guiar seu mundo. É até engraçado falar isso, sou uma pessoa que vem de dados, de métrica. Mas, assim, existe uma coisa do seu feeling, que é falar, isso aqui vai fazer sentido. Você tem que deixar aquela parcela ali que é para inovação, você tem que deixar uma parcela para ousadia. Não tem muito sucesso, ninguém tem sucesso se não assina o cheque do risco. Quando a gente está muito confortável, você vai para o mesmo lugar. Agora, é importante que você garanta que você está olhando para um ecossistema que conversa com quem precisa ser impactado. Isso parece o básico, né? Mas todos os dias a gente precisa reexplicar isso e relembrar as pessoas. Porque no dia a dia não é isso que acontece na hora que chega o pedido do marketing. Não, porque a inércia faz com que você queira cuspir a solução rápido, né? Tira da frente, porque eu tenho 85 jobs para entregar de uma forma ou de outra. O cliente gosta daquele cara, põe ali e segue o jogo. Mas, obviamente que com você é muito fácil de falar. Eu sei porque a gente trabalha bastante juntos, as empresas, de uma forma ou de outra. É muito natural porque a gente conhece o ecossistema. Mas quando a gente fala sobre indústria, é muito natural, né? É muito natural a gente ouvir falar sobre quantidade de seguidores, que é o KPI mais básico que a gente tem. É aquele mesmo assunto da audiência da TV ou de uma forma ou de outra. Quando a gente hoje fala muito mais sobre comunidade, a gente fala muito mais sobre o impacto que você vai ter nas pessoas. E aí foi um negócio engraçado. Eu fiz o podcast com a Karen Hill, do Ruge,
E a gente estava conversando, e ela é uma pessoa que vem pré-redes sociais. Né? Apesar dela ser o primeiro reality show feminino de música, ela vem pré. E ela falou, mas como é que eu crio? Eu falei, não, Karen, você já tem uma comunidade sua, as pessoas que gostam de você, que te acompanham do Ruge, que te acompanham da novela, que te acompanham das séries, das peças de teatro, dos musicais que você faz e tudo, e a gente ficou conversando. Ela estava fazendo a cara que não estava nem aí para mim, não concordou comigo, não. Aí nós saímos do podcast e fomos entrar lá na sala, chegou um cara, ai, Karen, eu te amo, eu sei disso, eu sei aquilo, eu sei aquilo. Eu falei, tá vendo? Ele é da sua comunidade, é para ele que você cria o seu conteúdo e a maneira como vocês constroem a comunicação das marcas vai muito por esse caminho. É isso que eu percebo que, no final do dia, é por isso que você tem o sucesso que você tem. Porque quando a gente fala sobre agência de publicidade, é sobre criatividade, mas é sobre efetividade. Não é nem só sobre criatividade, nem só sobre efetividade. É perfeito. E acho que esse é o grande desafio hoje. Vamos falar assim, né, no português claro. Muito se questiona hoje qual vai ser o papel das agências de publicidade. A AI vai acabar com as agências de publicidade? Vai acabar provavelmente com as ruins, com as que entregam o baseline. Com as agências que têm uma preocupação em construção, em conectar os pontos, em efetivamente entregar um trabalho diferenciado, não. Porque você gera esse engajamento real. E aí engajamento é uma palavra que ficou banalizada, né? Você fala, engajamento, todo mundo engajamento. Mas no final do dia você desperta atenção e conexão. É isso que qualquer marca está buscando para incentivar o resultado final dela. Vender mais serviço, vender mais produto. Como é que eu crio conexão com a minha marca? Como é que eu crio fidelização com a minha marca? E isso só é feito através de uma grande comunidade. E aí, eu acho que aqui entra o ponto que é importante, que é... Existe uma estimativa que eu não sei se vocês sabem, que é que nos últimos 10 anos, 80% do budget publicitário, que antes era distribuído na média, 12 players, essa média vale globalmente, isso aumentou 9 vezes. Se isso aumentou 9 vezes, essa realidade não é só para os veículos de mídia, essa realidade é para os influenciadores da mesma forma, para os criadores. A competição deles também aumentou. Então, o grande ponto é como é que você conecta a atenção, como é que você retém a atenção das pessoas. Como é que efetivamente você cria essa comunidade que ou é um caminho consistente ou você vai fazer um pico e desaparecer. Então, diariamente, a nossa busca é sobre atenção. Como é que eu garanto a atenção? Como é que eu faço uma retenção de atenção? E quem são os meus parceiros que vão me ajudar nesse processo de construção? Não, está perfeito. E completando o que você falou, a Noah falou aqui nesse palco hoje sobre 30 milhões de criadores de conteúdo no Brasil. Esse número pode ser 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, não importa qualquer número que seja acima disso. E outro número que ela falou é que apenas 1%, que dava 200 mil pela conta dela, tinha mais do que 100 mil seguidores. Então, quando você fala em fragmentação, é o limite da fragmentação. Porque, na prática, é clichê falar que a sua timeline do Instagram, do TikTok, é diferente da minha, independente de qualquer coisa, que você escolheu a curadoria. Mas é muito mais sobre qual que faz a diferença. Quando a gente fala sobre criador de conteúdo, no final do dia, o criador de conteúdo tem uma mensagem para transformar e, em algum momento, ele vai ter que monetizar isso porque ele precisa sobreviver. Senão, ele vai ser só ele não vai ser um criador de conteúdo profissional, ele vai ser o criador de conteúdo amador, de uma maneira ou de outra. O grande desafio é como é que você, como gestora de budget gigantesco, consegue fazer essa economia financeira com não mais 12, mas com 90 parceiros. Acho que esse é o maior desafio que existe na indústria de forma transversal. E aí vai entrar a sua capacidade de mensuração, de acompanhamento, mas principalmente de estabelecer relações genuínas. E aí, quando a gente fala de relações genuínas, Rafaela, você não está sendo inocente de falar que as pessoas... É uma relação comercial. A relação comercial não exclui uma relação e um comprometimento efetivo. Concordo. Como é que eu construo para a marca? Como é que eu foco na marca? Como é que o que eu faço é verdadeiro? E, para mim, a diferença onde a gente estabelece essas relações longevas é exatamente quando você consegue encontrar quem vai ter comprometimento comigo. Se você paquera 85 mil pessoas, por que eu vou achar que você vai querer casar comigo?
Então, no final do dia, existe naturalmente um teste, uma mensuração. Tem que ter, as pessoas, você vai ter KPIs, quando isso vira uma indústria, você transforma isso em KPIs metrificáveis de mídia, você vai colocar ali para ter um balizador, mas naturalmente você precisa encontrar quem vai mover o seu negócio com você. E a gente costuma falar, na UMAP a gente tem as relações mais longevas da indústria da publicidade. Tem Volkswagen com 66 anos, tem Boticário com 31 anos, tem Gol com 21 anos. Eu fui a cliente de Gol, inclusive há algumas décadas atrás. E por que a gente tem isso? Porque existe comprometimento, da mesma forma com os nossos parceiros. Então, para mim, a diferença de um creator é o quanto ele está disposto a se comprometer. Essa relação ela não é simplesmente 1 para 1. Em nada é 1 para 1. Nenhum negócio que você faz, vai ter hora que eu vou dar 2 e você vai dar 1, vai ter hora que você vai dar 3 e eu vou dar 1. E o interesse comercial, ou qualquer nível de interesse, é parte da relação humana. Porque, no final do dia, o que a gente fala é sensacional, que a gente fala sempre sobre as nossas empresas. Mas nós somos gente. Né? Nós somos gente representando uma empresa e que nós temos esse mesmo caminho. Você mesma. Né? Você era cliente, depois você foi para novos desafios, agora você tem o ecossistema que era. Eu fui cliente da UMAP há muito tempo, hoje sou fornecedor da UMAP. Mas o que é mais interessante quando você fala sobre isso, a gente está falando sobre valor. Né? O valor que a agência tem na relação com os clientes, o valor que o creator tem na relação com as agências, e que ele é sobre isso. A primeira coisa que a gente fala o tempo inteiro é sobre a verdade. Qual é a verdade de cada um? Qual é a verdade que o creator tem para que as coisas sejam genuínas? E no final do dia, eu sou da geração do offline, né? Tinha 4 veículos. É tudo igual hoje. A diferença é só mais complexo. O briefing ainda tem que ter a mesma qualidade, o mesmo entendimento do consumidor, só que hoje você tem 10 milhões de soluções. A lógica não mudou, ela fragmentou. Se há 20 anos atrás, todo mundo está aqui tem uma cara mais novinha, não sei se vão lembrar, mas assim, se a referência era a novela, e você tinha lá o galã, e aquela era aquela pessoa que te influenciava a construir o seu produto, a sua marca. Hoje você tem isso multiplicado exponencialmente. Então você vai achar que tem eu acho que a grande diferença hoje, quando a gente fala dos creators, independente se você tem 20 milhões de seguidores, se você engaja, ou se você tem 100, eu acho que não existe a bala de prata. Não existe um cara, simplesmente, que vai resolver a sua vida em nenhum dos pilares. Em nenhuma das disciplinas de marketing. Ou você vai ter uma visão holística, onde você vai ampliar a sua estratégia, onde você vai construir uma rede, ou você vai estar deficitário do ponto de vista de conexão e impacto junto com o consumidor. Pensa na sua jornada. A gente não precisa de pesquisa para mostrar isso para a gente. A quantidade de conteúdo que você consome, a quantidade de referência que você tem diariamente. Então, é importante a gente pensar que todo dia, quando chega uma ideia que tem uma bala de prata, eu falo, essa pessoa vai mover o market share que a gente precisa ali em 4%, 5%, 10%. Essa única pessoa tem esse poder de alcance e essa potência de comunicação num ambiente fragmentado. Então, eu acho que diariamente tem um exercício de entender que olhar de forma diversificada ficou mais difícil fazer marketing. Essa é a grande verdade. Mas é mais legal também na hora que você acerta. Super. Ficou mais difícil, ficou mais complicado e todo mundo é expert. Eu acho que Isso não mudou, né? Isso continua. Porque todo mundo sempre foi. Olha, a última parte desse nosso bate-papo era onde eu e Rafa contávamos histórias de quando a gente se conheceu e tudo mais. Mas como não tem nenhum tipo de álcool aqui, eu acho que eu vou pular. É melhor não. Eu vou pular essa parte e perguntar se vocês têm perguntas, comentários, dúvidas, alguma coisa que a gente possa ajudar vocês aqui. E eu levo o microfone até vocês, um por vez, por favor. Eu vou conseguir falar com todo mundo. Eu vou sortear. Então, eu tenho uma pergunta. 6 horas da tarde, já está o pessoal cansado. Tem uma. Olha. Depois eu mando aquele pix que a gente. Tem 2? Puta, tá. Amigo, vou fazer uma pergunta pra você, Mari né? Galindo. Eu vou deixar você passar por isso? Mari Galindo, você já assistiu Dirty Dancing?
Não. É isso essa é a história que eu queria contar de uma pessoa que é uma profissional foda, mas é jovem. Eu estava essa semana fazendo uma viagem e o cinegrafista apareceu com uma roupinha toda apertadinha e uma camisa por cima. Eu falei, cara, você tá igual o Patrick Swayze em Dirty Dancing. Ele fez a mesma cara. Oi? Isso já diz muito sobre qual geração é. Me desculpa, Mari, eu queria contar essa história de alguma forma aqui. Não, mas a história foi ótima. Eu queria fazer uma pergunta que, além da questão de creators e tudo mais, como que grandes grupos, né, grandes agências como a UMAP têm olhado também para a tecnologia dentro da indústria criativa? Cara, tecnologia vai ser a base, ela é o pilar que sustenta. E quem não quiser usar a tecnologia vai ficar para trás. A diferença que existe hoje é que, se há 10 anos atrás, quem tinha e investia em tecnologia tinha um baita diferencial competitivo e estava à frente no mercado, quem hoje não tiver, está para trás. E quem tem, está fazendo baseline. Então, para mim, é essencial, estrutura, coluna, te deixa de pé. Mas ele não faz o show. Ele não vai fazer o show. Porque acho que tem uma coisa que me incomoda um pouco nessa discussão, ou nessa euforia que existe sobre inteligência artificial e tecnologia hoje em dia, que cara, inteligência artificial e tecnologia no marketing existe há muito tempo. O que mudou agora? Ficou barato o armazenamento de dados. Então, isso consegue ser pulverizado. No momento que isso ficou barato, todo mundo vai ter. Esse é o diferencial? Não. Ele é o baseline, ele vai te deixar de pé. Então, como a gente está vendo, como essencial. Hoje, por exemplo, na UMAP, a gente tem 7 algoritmos proprietários, eu tenho 5 ferramentas que são especializadas do grupo para automação, eficiência, aonde você vai tirar uma camada de trabalho operacional. Mas você vai tirar o brilhantismo dali? Não. Então, a nossa crença é, todo tipo de tecnologia, ele suporta a eficiência. Mas ele não vai ser mais, e já foi, um pitch de diferenciação. Hoje em dia, ele vai ser baseline. Você vai estar atrasado se você não tiver, você está devendo. Não, e vocês têm 1.000 funcionários. Com esse tanto de tecnologia. Não fala esse número, gente. Não tem. 999. Não fala esse número. 999, com toda essa tecnologia. Exatamente. Mas são 36 contas agora. 36 marcas, fora da semana amanhã, que vem. Sendo comunicado. Oi, quero perguntar qual é a opinião de vocês sobre UGC Creators, se vocês utilizam na estratégia, qual o futuro que vocês veem para os UGC Creators e qual a grande diferença que vocês percebem deles, do resultado que eles dão para os influenciadores. Eu vou deixar o Carlos falar antes, acho que eu sou besta de falar antes dele? De jeito nenhum. Bom, primeira coisa, a resposta tem a ver com o briefing. O que você precisa para a sua marca dar o resultado que você tem? Se é UGC Creator, se é Creator tradicional, se é o influenciador, se é o embaixador, essas nomenclaturas, inclusive para mim, eu acho que elas são... A gente está num lugar. O que eu acho uma sacanagem é pagar R$200 para um cara fazer um vídeo. Isso eu acho uma sacanagem. Então, hoje em dia, tem muita gente confundindo UGC Creators com formas baratas de fazer vídeo. E aí você recebe R$200 para fazer um vídeo, você tem que fazer não sei quantos vídeos para sobreviver, e o cara bota R$200 mil em mídia nisso. Não filma não, Letícia, pelo amor de Deus, eu vou ser cancelado. Não, você filma, mas você posta sem som. Você posta sem som, pelo amor de Deus. Então, assim... A correlação que eu faço para te responder é de uma outra forma. As marcas, nem as marcas, as pessoas querem proximidade. Quando eu sigo alguém, eu conheço essa pessoa. E quando eu encontro alguém que eu sigo, parece que eu quero conversar com ela. Você jantou ontem carne, né? Puta, não gosto de carne, não sei onde. Sua mãe falou não sei o quê. Eu sou amigo de cada pessoa que eu sigo. E quanto menor é a comunidade, ou quanto menor é o creator, maior vai ser essa intimidade que a gente tem. Então, eu acho que essa parte de pagar vídeo barato para pessoas é um hack no sistema
para que você consiga ter mais conteúdo proprietário à sua disposição. Por outro lado, enquanto tiver gente disponível para fazer, vai ter gente disponível para comprar. E o sonho de todo UGC Creator é virar Creator, aí depois é virar influenciador, aí depois é aparecer na Globo, porque pode não saber, mas os influenciadores ainda querem estar na Rede Globo. Eles querem estar na novela. Exatamente. Eu concordo 200% com o Carlos, e eu acho que tem uma questão do nosso ecossistema. E aí é importante lembrar, todo mundo, quem está contratando, quem está fazendo, a gente tem culpa no cartório. Se a gente abre o espaço, se a gente faz, vou contratar só dessa vez, que o budget está muito apertado. Se não tem consistência, se você não está olhando para aquilo de uma forma construtiva, de algum jeito a gente está piorando o mercado que a gente atua. Então, eu acho que é válido, não é um blocker tipo não usem, mas assim, é importante entender aonde, por quê e para que vai usar e como vai usar. Então, agora, eu acho que tudo nessa vida tem uma responsabilidade. Porque daqui a 5 anos nós estamos tudo reclamando que está tudo fraco, frágil, inconsistente, não sei o quê. Mas a gente alimentou porque foi legal, baratinho no início. E aí a gente não teve que brigar com o CFO para pagar mais caro. E Letícia, ele está filmando, então eu já me fudi, tá tudo certo. Mas assim, só para também não ser só o crítico, vamos olhar o seguinte, a Creator Economy consegue fazer com que os profissionais que vivem a partir daí tenham uma renda mensal 2,5 vezes maior do que o trabalhador brasileiro. Então, eu gosto de falar sobre isso, que esse é o cara que faz vídeo de R$200. Que ele vai fazer 10, 20, 30 vídeos de R$200 e vai ter uma renda 2,5 vezes maior do que o brasileiro médio. O que significa que a Creator Economy está puxando a economia para cima. Esse é o lado meio cheio da sua pergunta. O lado meio vazio, eu já vou ser cancelado por ela. E eu acho que tem uma coisa que assim, a gente não pode ignorar a potência que o Brasil é em criação de conteúdo, a potência que o Brasil é em todo esse ecossistema. Então, naturalmente, é normal que a gente extrapole, que a gente faça ali, que a gente vá além em todas as iniciativas que surgirem. Isso faz parte do processo de inovação e disrupção. Do mesmo jeito que eu falei, não tem nada que você faça que não é muito legal, que não tem uma assinatura chamada risco, é para o bem e para o mal. Porque a gente adora inovar, criar, disruptar, mas a gente só gosta dos casos de sucesso. E a gente esquece que tem um monte de casos de falha no meio desse caminho. Então, eu acho que o processo como um todo ele tem que ser feito. Ele só tem que ser... A gente tem que olhar e entender se ele está construindo mais ou se em algum momento ele vira detrator do seu ecossistema. Se ele virar um detrator do seu ecossistema, eu acho que é hora de parar, pensar, será que não é melhor reduzir, estruturar, vamos fazer menos, como é que você reconstrói? Mas enquanto ele for um impulsionador do ecossistema, eu acho que é positivo. A gente não tem que ter... Adoro isso, gente. É muito moderno. É muito moderno. Temos mais perguntas? Ou podemos partir para o próximo desafio? Gente, obrigado. Rafa, é sempre muito bom estar aqui com você. Obrigada, você agora vai gravar comigo um podcast, porque já que você está aqui, vamos aproveitar esse momento. Temos mais programação hoje ainda? É ela? Eu vou ficar então. Gente, obrigado, beijo para vocês. Tchau, obrigado, gente, Rafa. Obrigada.